Um bom dia para você, uma ótima terça-feira. Com a sua lição na mão, nós vamos falar sobre em Tiro e Sidom. Quando nós estudamos a respeito da Bíblia, não só os versículos, mas o contexto histórico por trás dos livros, dos autores, da forma como eles falam, é muito importante para entender algumas expressões. E a nossa lição de hoje traz isso falando que Mateus foi um livro escrito para quem? Direcionado para os judeus. Enquanto o livro de Marcos, ele foi escrito para quem? Os gentios. Então a abordagem, a forma de falar a respeito de algumas coisas é diferente. Olha só que interessante. Mateus, quando ele fala lá em Mateus capítulo 15, ele trata a respeito da mulher que foi ao encontro de Jesus como uma cananeia. Por quê? Porque o povo cananeu não era bem visto perante os judeus. Então, ao retratar essa mulher como cananeia, vai fazer com que esse povo pense assim: que essa mulher tá indo ao encontro de Jesus? E pior ainda, por que Jesus tá dando ouvido para ela? Porque ali, ao ele retratar essa mulher como cananeia, faz com que os seus leitores, por ser um público judeu e preconceituoso, tenham um certo olhar torto para ela. Já Marcos, como é um livro escrito para os gentios, ele traz outro termo, que é uma mulher grega ou estrangeira. E mais pra frente, então, ele vai trazer a informação de que ela é o quê? Ela era de origem cirofenícia, que é a única vez em que esse termo é usado na Bíblia. Só dessa vez e só por Marcos. Então a gente vê que por serem livros direcionados a públicos opostos, a forma como eles apresentam a pessoa, né, a personagem da história, muda para que seja compreendido por nós mais ou menos o que rolava ali de atrito naquele período. O público de Mateus veria essa mãe como o quê? Uma pagã desprezada. Tá vendo como eles não estão vendo qualidade nessa mulher? Isso vem da experiência histórica do povo judeu com os cananeus, porque era um povo que adorava ídolos, porque era um povo que o estilo de vida e as práticas eram malignas. Então, era considerado essa mulher uma pedra de tropeço para a nação. Só que agora, por Marcos ter o quê? Um público gentil, essa reação é diferente. Os gentios não tinham a mesma experiência que os judeus com os cananeus. Essa experiência ruim, negativa, não viam a mulher dessa mesma forma. Mas identificando ali a mulher como uma mulher grega e de origem sírio-fenícia, a gente consegue ver que os judeus vão entender o quê? Jesus curou um dos nossos. Alguém que não era judeu, alguém que não era do grupo dele, alguém que não era parte daquela galera. Então, para eles se sentiriam incluídos a partir desta história. Para os gentios, ela seria considerada diferente. Ela seria vista como o quê? Uma mãe amorosa, preocupada com o destino da filha, queria que o mestre a curasse, independente da origem, do lugar, de quem era, de quem deixava de ser. Então, por esses dois públicos serem opostos, nós compreendemos ali que os autores tinham essa preocupação de fazer com que os leitores identificassem com mais facilidade o que estava rolando ali naquela história. Cristo não atendeu de forma imediata a súplica da mulher. Ele recebeu essa representante de uma etnia desprezada, como teriam feito os próprios judeus. Agindo assim, era seu objetivo impressionar os discípulos quanto à maneira fria e insensível com que os judeus tratariam um caso como esse, ilustrada pela forma como ele recebeu a mulher. Ele queria impressioná-los também quanto ao modo compassível pelo qual desejava que eles lidassem com essas aflições, conforme exemplificou ao entender posteriormente o pedido dela. Os judeus parariam para ouvi-la? Sim. Para fazer o que ela queria? Possivelmente não. Então ali Jesus ele age de uma forma que faz com que os discípulos se surpreendam com o cuidado de Jesus para aqueles que perante os judeus eram indignos de atenção e muito mais indignos de cura. E aqui nós vemos o quanto o amor de Jesus não tem etnia, não tem cor, não tem absolutamente nenhuma nacionalidade. O amor de Jesus se estende para todos os pontos desse mundo, para todas as pessoas. Eu espero você aqui amanhã pra gente continuar entendendo um pouquinho melhor a história, mas não esqueça de compartilhar esse vídeo com a galera lá da sua classe.